Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é um vídeo muito importante em que eu vou trazer os 5 maiores absurdos do plano de governo Lula. É difícil definir os 5 maiores absurdos, porque são tantos absurdos nesse plano de governo que você fica perdido. Assim, perdido e assustado. Para quem não sabe, o plano de governo nada mais é do que um documento público que aquele candidato faz explicando quais são os planos dele, quais são os conceitos que ele pretende aplicar, né, e ideias nos próximos 4 anos em que ele vai governar o nosso país. Antes de começar esse vídeo e falar esses 5 maiores absurdos do plano de governo Lula, eu quero te convidar a se inscrever no canal e a curtir esse vídeo, porque assim você vai estar ajudando o meu trabalho e ajudando a divulgar esse conteúdo, beleza? Vamos pro vídeo. Número 1, revogar a reforma trabalhista. Gente, a reforma trabalhista foi uma das principais reformas do governo Bolsonaro. Ela gerou mais de 1 milhão de empregos, tá? Quase 1 milhão e meio de empregos. Todo mundo sabe que países mais desenvolvidos são países mais livres, países que permitem um melhor diálogo e negociação entre trabalhadores e empregadores, tá? Isso não é nenhum absurdo, isso é comum em países que têm um índice de emprego muito mais elevado do que nós temos, tá? Quanto mais burocracia, quanto mais loucuras, né, e intervenção estatal, mais difícil é que se gere empregos. Por isso que a gente teve, né, esse mais de 1 milhão de empregos gerados logo após a reforma trabalhista, tá? Segundo lugar, eles querem a regulamentação das empresas de serviço de aplicativo, ou seja, se você aí que é motorista da Uber, que é entregador do iFood, 99, enfim, qualquer outra empresa aí, tá? De serviço de entrega ou de transporte de aplicativo. Tem a Buser também, acho que é Buser, né? Buser? A Buser também, que é aquela empresa de transporte de ônibus, tá? Todos esses serviços eles vão ser regulamentados. Muitas dessas empresas em outros países que regulamentaram esses serviços simplesmente foram embora, tá? E se eu não me engano, a Austrália é um exemplo disso. Tentaram regulamentar a Uber na Austrália, a Uber simplesmente saiu da Austrália, a Austrália não tem mais Uber, tá? E todos esses trabalhadores, você que está vendo esse vídeo, talvez seja alguém que trabalha num desses serviços ou utiliza constantemente um desses serviços. Afinal, quem aqui nunca pegou um Uber ou pediu uma comida no iFood? Então, esses serviços tendem a acabar ou pelo menos, né, serem reduzidos drasticamente a quantidade de pessoas que possam estar trabalhando com esses serviços ou prestando esses serviços. Isso vai ter um impacto no trabalho gigantesco, tá? Em terceiro lugar, tem um outro ponto aqui que faltou eu falar sobre a regulamentação das empresas e serviços de aplicativo. No plano de governo, tá, do PT para algumas prefeituras, o PT propunha criar uma estatal de serviços de entrega, como se fosse um iFood estatal. Quem iria usar isso, eu não faço ideia, né? Mas essa era a ideia deles. Você, para poder ser um entregador, né, de aplicativo, você teria que fazer um concurso público. Esse é o nível de loucura desse governo petista. Vamos lá. Terceiro, gratuidade de justiça para ações trabalhistas. Gente, eu sei que falando assim, que eles vão liberar a gratuidade de justiça para ações trabalhistas, parece algo bom, parece algo interessante, mas não é. E eu vou explicar o porquê. O que aconteceu? Antigamente era livre e gratuito que qualquer empregado chegasse, né, ao Ministério Público e denunciasse, entrasse com uma ação trabalhista contra o empregador, tá? Sem que ele necessariamente precisasse de provas e sem necessariamente que aquilo fosse verdade. E todo esse processo envolvendo o empregador, advogados, promotores e tudo mais era gratuito. Se ele tivesse razão, ele ganhava a causa do empregador. Se ele não tivesse razão, se ele estivesse mentindo, simplesmente aquilo ali se desfazia. Hoje não, tá? Hoje é preciso que essa pessoa que vai denunciar o empregador, ela tenha provas ou ela tenha testemunhas, tá? E se não tiver, o Ministério Público, a Justiça vai investigar esse empregador, tá bom? Vai fazer a investigação desse empregador para ver se aquilo ali é real. Se o empregador conseguir provar que aquilo ali não é real, que ele tem provas de que ele cumpriu o papel dele corretamente, esse cidadão empregado,
ex-empregado que entrou com a ação, ele tem que custear o processo. Ele não pode fazer todo mundo gastar o tempo num processo fraudulento ou mentiroso, sabe? E depois não querer arcar com os custos. E isso mudou drasticamente o número e a quantidade de processos trabalhistas no Brasil. A gente tinha um número massivo de processos trabalhistas, muitos deles caluniosos e mentirosos contra os empregadores. Todo mundo tentando tirar algum dinheiro do empregador. E agora a gente conseguiu alcançar um número muito mais próximo de países desenvolvidos, de países decentes, tá? Não é que não tenha ações trabalhistas, mas a gente está num número muito mais normal, vamos dizer assim, tá? Então, assim, não é que isso vá gerar gratuidade para todo mundo entrar com ação. Hoje todo mundo pode entrar com ação. Agora, se você entrar com uma ação mentirosa, meu querido, você vai ter que arcar com os custos, porque ninguém é palhaço de estar ali trabalhando, investigando, né, atrapalhando o desenvolvimento de empresas para você tentar aplicar um golpe. Vamos lá. Em quarto, a volta do imposto sindical obrigatório, tá? E não só a volta do imposto sindical obrigatório, a liberdade para os sindicatos estabelecerem um imposto maior do que já existia. Então, para quem não sabe, o imposto sindical obrigatório era um imposto cobrado a todos os trabalhadores de forma obrigatória para os sindicatos. Esse imposto foi abolido pelo governo Bolsonaro, tá? E não é mais pago obrigatoriamente. Hoje você, trabalhador, paga para o sindicato se você quiser pagar, se você achar que o sindicato está fazendo um bom trabalho, se você achar que o sindicato merece aquela verba, porque como nós sabemos, a maioria dos sindicatos é formada por vagabundos que nem trabalham. E pior, né? Não só o Lula quer voltar com esse imposto sindical obrigatório, como ele quer permitir que esse imposto aumente. Esse imposto era referente a um dia de trabalho de cada empregado, tá? E hoje aí ele pode voltar sendo mais elevado, sendo 3 dias de trabalho, 4 dias, 5 dias de trabalho, vai saber o que esses malucos vão querer colocar. Obviamente eles vão querer aumentar significativamente a fatia para poder compensar todos os anos anteriores que esse imposto ele não foi pago. Bom, para quem não sabe, o Brasil ele tem mais de 17 mil sindicatos, tá? A gente é o país no mundo com o maior número de sindicatos. A gente chega ao ponto de ter o sindicato de trabalhadores que trabalham no sindicato. Esse é o nível de loucura do Brasil. O segundo lugar dos países em número de sindicatos, se eu não me engano, é a Inglaterra, com cerca de 300 a 400 sindicatos. Olha a discrepância de 300, 400 para 17 mil. O Brasil é a loucura do sindicato. Muitos sindicatos cresceram durante o governo petista, que deu muito dinheiro, pois os sindicatos são bases de apoio do socialismo e do governo do PT. Em quinto, e não menos importante, revogar a reforma da Previdência. Gente, a reforma da Previdência foi um dos maiores avanços econômicos que o Brasil fez, dado que a Previdência brasileira é quase que um esquema de pirâmide e ela estava quase quebrando e afundando as contas públicas, fazendo que a União tivesse que tirar dinheiro de saúde, educação e várias outras coisas importantes para colocar na Previdência. Isso assusta investidores, assusta empresas que querem investir no Brasil, pois coloca o Brasil num nível de perigo econômico muito elevado, né? A gente conseguiu amenizar muito a situação fazendo a reforma da Previdência. Inclusive, ela foi responsável por acabar com a aposentadoria especial parlamentar, tá? Acabou com muitos privilégios de pessoas do alto escalão do funcionário público na hora da aposentadoria e trouxe muito mais igualdade, né, dos grandões com os mais pobres na questão da aposentadoria. E seria um grande retrocesso para a gente se a gente infelizmente tiver a volta, né, ou melhor, a revogação dessa reforma que foi tão importante para a nossa economia. Bom, gente, por esse vídeo é só, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, foi difícil escolher esses 5 maiores absurdos, mas esses realmente, a nível de curto e médio prazo, são os mais impactantes no plano de governo do PT. Espero que tenha explicado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Quero te convidar a curtir esse vídeo e a se inscrever no canal novamente, porque você vai estar me ajudando a fazer mais conteúdo e para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E comenta aqui também para mim qual das 5 você achou a pior medida do plano de governo do PT. Valeu? Por esse vídeo é só, até a próxima.